Olá pessoal, aqui é André Queiroz do canal Resultado Azul. No projeto Resultado Azul 30 minutos, a ideia é sempre trazer um conteúdo relevante que faça com que a sua empresa chegue ao resultado azul, que você tenha lucro de forma consistente e duradoura. Esse é o grande objetivo. E isso é possível desde que você utilize aí ferramentas de gestão financeira, entenda um pouco mais o seu resultado, entenda passos aí para você chegar ao resultado azul. Eu lembro sempre que resultado azul é o lucro da sua atividade. É o lucro operacional, é o lucro líquido, é o quanto sobra, é o pedaço da pizza que fica com você. Então não adianta ter um faturamento alto se a sua empresa não é lucrativa. Não adianta você ficar preocupado no operacional, e não digo que isso não é importante, mas o mais importante, o seu principal objetivo deve ser fazer com que a sua empresa realmente dê resultado. Você tem que trabalhar em busca do seu enriquecimento. Essa questão aí é bem importante. Tire sua empresa das dívidas aplicando essa simples ação. Então a gente vai falar um pouco sobre dívidas. Então se você está nervoso, você anda preocupado porque a sua empresa tem dívidas, a gente vai conversar sobre esse assunto um pouquinho hoje. Eu entendo que a gente pode ir lá no detalhe, explicando como é que você renegocia uma dívida, mas a gente tem também uma outra linha de análise que é entender por que essa dívida acontece e porque simplesmente pagá-la pode não resolver o seu problema. Só pagar a dívida não resolve o problema, porque você pode voltar a ter essa dívida na sequência muito rápido. Eu sempre faço aí uma analogia a você pegar uma chapa quente e jogar uma água dentro dela. Se você jogar uma água dentro da chapa quente, essa água ela vai evaporar. Então, se você pegar um dinheiro, tem uma dívida de 50 mil, simplesmente pagar essa dívida, pode ser que simplesmente esse dinheiro suma das suas mãos. Daqui a 6 meses a empresa está devendo 50 mil de novo. Pagar uma dívida sem analisar melhor o que está acontecendo não necessariamente é a melhor solução ou a principal solução. Claro, pagar uma dívida ou trocar uma dívida com juros altos por um juros menor sempre é uma boa solução. Agora a questão é entender o que está acontecendo dentro da sua empresa que está levando a sua empresa a ter dívidas. É uma simples ação, mas essa ação que a gente vai conversar hoje, ela é uma ação mais macro, ela não é uma ação lá no ponto da dívida. Eu vou resolver a dívida pagando. Eu vou resolver a minha dívida renegociando, escolhendo para quem eu vou pagar, vendo a forma de pagar, quem eu estou devendo. Muito fácil solucionar uma dívida quando você tem dinheiro para pagar. Você simplesmente pega o dinheiro, tira do banco, vai lá e paga. Mas resolve a questão? Provavelmente não. Então, qual é a primeira ideia aí quando a gente fala de dívidas? Começa com uma reflexão, né? Você sente que as suas dívidas vêm aumentando, então lá, eu estava devendo 2 mil, acabei não conseguindo pagar essa dívida cresceu, ou eu não tinha uma dívida, mas eu fui sentindo ali que fui ficando no cheque especial, mas eu não estava devendo propriamente a alguém, daí eu fui lá, peguei um dinheiro no banco emprestado, paguei as dívidas que eu tinha. Eu não entendo dos meus números, então eu não sei propriamente o que está acontecendo na minha empresa, mas eu sinto aí que as minhas dívidas vêm aumentando. O que é o normal do empreendedor? A gente utiliza muito essa ideia dessa frase porque ela é uma realidade. Eu trabalho, não vejo a cor do dinheiro. Eu trabalho muito, estou ali no operacional, ralando, trabalho 12 horas por dia, acordo bem cedo, sou o primeiro a entrar, sou o último a sair. Essa é a realidade do empreendedor brasileiro. Quem acha que empreender é fácil, vai ficar sempre só em função ali de funcionário, porque é o funcionário que vai trabalhar, eu vou ficar em casa, vou poder passear. Essa não é a realidade do empreendedor normal. O normal é que o trabalhador aí, que o empreendedor é um trabalhador que rala muito, trabalha muito mais do que o próprio colaborador. Essa é a realidade do pequeno empreendedor. Então ele trabalha muito e não vê a cor do dinheiro. Será que não vê a cor do dinheiro? Primeiro, ele está gastando demais nas coisas particulares, nas coisas pessoais, ele está misturando o dinheiro da pessoa física, isso pode estar acontecendo. E o dinheiro ele não vê, porque o dinheiro, ele vê o dinheiro, mas o dinheiro sai muito rápido da mão. Você vê o dinheiro da sua empresa, mas o dinheiro sai muito rápido da sua mão. Então, o que está acontecendo propriamente com a sua empresa? Por que isso está acontecendo? Por que eu trabalho muito e não vejo a cor do dinheiro?
Então, contextualizando dívidas, o porquê que a sua empresa tem dívidas, por que esse dinheiro ele vem, passa muito rápido na sua mão, por que as dívidas vêm aumentando, por que isso está acontecendo e como é que eu posso solucionar ou qual é a solução macro que eu posso dar para a minha empresa. Normal, uma empresa ela tem dívidas principalmente por causa do quê? Porque entrada está menor do que saída, porque os teus créditos estão menores do que os teus débitos, porque a tua receita é menor que a tua despesa. Ou seja, está entrando pouco dinheiro e está saindo muito dinheiro. Não enxergo, não vejo o número os meus números, eu não vejo o número da minha empresa, mas eu vejo o dinheiro. Entra dinheiro, entra dinheiro, entra dinheiro, entra dinheiro. Ah, a empresa, tá entrando dinheiro, tá boa. Será que tá boa? Só que você não conta quanto que está entrando de dinheiro, você não conta quanto está saindo de dinheiro. Ou então, às vezes, a gente conta quanto está saindo de dinheiro, mas eu vou dar um exemplo assim. Você viu vendas no valor de 50 mil. Opa, entrou 50 mil. Você vai lá e olha as suas despesas, 40, está sobrando 10. Mas nem toda venda que você vendeu entrou dinheiro. Propriamente pode estar acontecendo de que você não está enxergando, mas a sua empresa está tendo prejuízo. Você vende, mas nem todo o dinheiro entra, e a quantidade de dinheiro que no final das contas entra é menor que a quantidade de dinheiro que sai. Então está faltando dinheiro, as dívidas com isso vêm aumentando, que a receita realmente do dinheiro que entrou, a gente chama isso de demonstração de fluxo de caixa, então que entrou propriamente no regime de caixa foi menor do que a quantidade de dinheiro que saiu, a sua empresa começa a ter dívida. Pá, André, e agora o que eu faço? Claro, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas essa é a grande realidade. Por que a minha empresa tem dívidas? Se a quantidade de dinheiro que entrasse fosse maior do que a quantidade de dinheiro que saísse, você ia estar começando a criar reserva financeira. Por que em vez de estar criando reserva financeira, você está criando dívidas? Esse é um questionamento, então. A grande análise começa por aí. Por que a quantidade de dinheiro que sai é maior que a quantidade de dinheiro que entra? E por que eu não faço conta nenhuma e não analiso nada? Por que eu não vejo nada? Eu fico simplesmente sem ter uma ação propriamente dita, eu só fico ali trabalhando, mas eu não analiso isso. E quando vejo, vai acontecendo uma bola de neve propriamente nas minhas dívidas. As minhas dívidas vão crescendo, 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 e depois elas passam a ficar incontroláveis. Tem dívida por quê? Porque está saindo mais dinheiro do que está entrando. A empresa deu prejuízo. Você pode ter gasto com investimento, então não é despesa, então não é prejuízo, mas você está colocando mais dinheiro, você está tendo mais despesa, mais desembolso de dinheiro do que propriamente está entrando dinheiro dentro da sua empresa. Você sente que está mal, você sente que está trabalhando muito, só que cada vez a sua empresa está pior. Então essa primeira reflexão de notar que não está bem é o grande início. Como é que eu vou melhorar algo que eu acho que está legal? Eu acho que não está bem, eu acho que o caminho que eu estou seguindo não está bom. Então você precisa mudar o jeito que você está administrando a sua empresa, que você está fazendo a gestão da sua empresa propriamente dito. Porque senão essa dívida vai aumentar, 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 aumentar e ela vai virar uma bola de neve. Analisa só na sua empresa se você responde sim à maioria dessas perguntas. O caixa da sua empresa está constantemente no vermelho. A rotina diária da sua empresa está sempre voltada a buscar recursos e trazer esse recurso urgente para o caixa porque você está apertado de grana. Você trabalha e não vê a cor do dinheiro. As suas dívidas vêm aumentando. Você não consegue pagar as contas do dia a dia. Se isso, como regra, está acontecendo na sua empresa, se você responde sim para a maioria dessas perguntas, a sua empresa passa por uma crise de caixa. E como é que eu soluciono a minha empresa numa situação dessa? A minha empresa passa por uma crise de caixa. O que é crise de caixa? Está faltando dinheiro na minha empresa para pagar as contas do dia a dia. Ou seja, é essa lógica aí de que o dinheiro que entra é menor do que a quantidade de dinheiro que sai. A consequência é falta de dinheiro. Você está sentindo falta de dinheiro. Agora, ela é fruto da falta de gestão financeira, falta da gestão do dinheiro, né? Então, falta cuidar do dinheiro. O que você está fazendo para cuidar do dinheiro? Então, você tem que ter mais foco em resultado propriamente. Então, você tem que focar e pensar,
Pô, minha empresa está dando lucro, minha empresa está dando lucro, todo mês analisar e verificar isso, se a empresa realmente está dando lucro, e é bem provável que a sua empresa esteja passando por um prejuízo constante. Então, que solução que eu vou dar? Se a minha empresa está passando por prejuízo constante, que solução eu vou dar para essa questão? Resolver dívidas está ligado. A empresa vai mal porque você também é desorganizado. Então tem esse questionamento aí. Só a empresa que vai mal ou você também vai mal financeiramente como pessoa física? Você também está apertado de grana na pessoa física, sua conta no banco na pessoa física está negativa? O que eu ouço falar? Ah, André, eu nem tiro salário. Isso não é uma verdade, porque quem paga o teu salário é a empresa. Vou dar um grande exemplo, ela tem 3 formas de pagar salário. Ou melhor, tem 2, ou da forma certa ou da forma errada. A questão é se você está recebendo o seu salário como dono, que a gente chama de prolabore, da forma certa ou da forma errada. Da forma errada é você ficar tirando dinheiro da empresa todo dia quando precisa. Então, você faz da sua empresa um caixa eletrônico. Qual é o grande perigo disso? Pense assim, eu quero dinheiro. Faz de conta que seu filho quer dinheiro. Pai, me dá dinheiro. Daí você vai dar. Ou pai, me dá dinheiro, você vai dar. Pai, me dá dinheiro, você vai dar. Você nunca diz não para o seu filho. Na verdade, é o que está acontecendo com você. Você está sendo um grande crianção, vamos colocar assim. Por quê? Você pede dinheiro para a empresa, ela vai lá e dá. Você pede dinheiro para a empresa, ela vai lá e dá. E por que ela sempre dá? Porque não tem ninguém para dizer não. Você não tem limite e não tem ninguém para dar limite para você dentro da sua empresa. Você acaba gastando um dinheiro que não deveria. Você acaba gastando um dinheiro que a empresa não tem para lhe dar. Você acaba gastando um dinheiro que é muito maior do que deveria ser o teu salário ou a capacidade de pagamento da sua empresa. Então, quando você vê, eu imaginava que estava tirando 6 mil por mês. Tá, então vamos fazer as contas de tudo que você gastou no mês. Óbvio que se você não tem outra renda, tirou dinheiro da empresa. Daí você olha lá, luz, água, telefone, IPTU, ou aluguel, ou condomínio, e você começa a somar todas as despesas, colégio de filho, educação, plano de saúde, todas as despesas que você estava colocando. Então você provavelmente tem uma parcela de carro, parcela de casa, de tudo que você não é da empresa que você está tirando o dinheiro dela e pagando. Quando você vê, você não estava tirando 6, você estava tirando 8, você estava tirando 9. Normalmente é o dobro. Normalmente o dono tira o dobro do que ele imagina. Então isso é penalizar a empresa numa realidade que ela não pode lhe pagar. A solução de resolver as dívidas começa por você entender as suas finanças pessoais, de você organizar financeiramente a empresa e organizar financeiramente você. Vocês dois têm que ser organizados. A sua empresa tem que ser organizada financeiramente. Você, como pessoa física, tem que ser organizado financeiramente. Aí você vai começar a resolver as dívidas da sua empresa de verdade. A partir do momento que você mudar a sua cabeça, e por isso que eu estou ali, pense, tome decisões inteligentes. Esse é o grande motivo, esse é o grande objetivo. Se você não mudar, não adianta, todo o dinheiro do mundo não é o suficiente. Porque só muda o tamanho do brinquedo, só muda o tamanho do gosto. Se você tem uma capacidade de pagamento, você vai ter um carro A e você vai no restaurante A. Se você tiver uma outra capacidade de pagamento, você vai num outro restaurante mais caro e vai ter um carro mais caro ainda. Só muda o tamanho do gosto, só que o dinheiro acaba igual. Eu, longe de fazer juízo de valores, hoje eu estava lendo uma reportagem de que o Galvão Bueno, os bens dele, as contas dele foram bloqueadas porque ele tem uma dívida de 1,5 milhão e não pagou uma dívida de 1,5 milhão. Pô, mas quanto que ganha o Galvão Bueno por mês para ter uma dívida de 1,5 milhão e não pagar? Pô, mas ele ganha 500 mil, tem gente que fala que ele ganha 1 milhão, tem gente que fala que ele ganha 2 milhões. Então, independente assim, ele ganha 200 mil. Pô, ganha 200 mil, ele ganha 2 milhões por ano, 2 milhões e 400 por ano. Precisa ter dívida ou ele podia ter uma dívida tranquila sem dívidas? Claro que podia.
Agora, quem ganha 10 mil por mês também pode ter uma dívida tranquila sem dívidas. Tem quem ganhe 2 mil por mês e não tem dívida, e tem quem ganha 30 mil por mês e tem dívidas. E tem quem ganhe 200, 300 mil, 500 mil por mês e tem dívidas. Um exemplo, como falado do Galvão Bueno. Independente de fazer ou não juízo de valores. O grande questionamento é, você tem que caber dentro do seu orçamento. E o primeiro que, quando você é dono, é que você não tem limite. Você gasta dinheiro igual uma criança. Você não tem ninguém dentro da sua empresa dizendo que você não pode tirar dinheiro da empresa. Então, como você não tem limite, você vai e tira. Ter ou não ter dívidas está ligado à sua maturidade financeira. E essa maturidade financeira se conquista. Então, o primeiro ponto é esse questionamento aí que eu deixo para você. Como acabar com as dívidas? Mentalidade em finanças. Então, você vai acabar com as dívidas se você começar a pensar como é que você quer tratar esse dinheiro. E tratar o dinheiro é fazer gestão do dinheiro. Gestão do dinheiro da pessoa física e fazer gestão financeira da pessoa jurídica. Um treinamento, capacitação pode ajudar? Tudo pode. Agora, você só vai se capacitar se você entender que precisa. Você só vai se capacitar se você entender a importância. Se não, você continua gastando um dinheiro que não tem. Você continua fazendo dívidas, tanto na pessoa física quanto na jurídica. Você gasta dinheiro sem pensar. Você não controla o dinheiro, você não faz um orçamento. Gasta mais do que deve. Não tem limite tanto na pessoa física como não tem limite na pessoa jurídica. Toma decisões apressadas. Esse é o grande quê. É daí que surgem as dívidas. A decisão sem muita análise em relação a uma ação que vai fazer que você ganhe ou perca dinheiro. Agora, como você não analisou bem, a maioria dessas ações vão fazer com que você perca dinheiro, porque você não fez uma boa análise. É essa linha. Organize a sua vida pessoal, é um ponto-chave, e organize a sua empresa, é o outro ponto-chave. Mas tudo está ligado à mentalidade em finanças. Você só vai fazer isso se você mudar a sua mentalidade, o seu jeito, como você administra o dinheiro. Então você tem que anotar o quanto ganha, anotar suas receitas, anotar suas despesas fixas, anotar suas despesas variáveis, entender o quanto sobra, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, e criando limites. A sua empresa tem que ter limites, você tem que ter limites, a sua pessoa jurídica tem que ter limite de gastos, você tem que ter certeza do dinheiro que está entrando, você tem que cuidar do dinheiro que está entrando, tem que ter certeza que esse dinheiro realmente entrou, não adianta o quanto você vendeu, adianta o quanto você vendeu menos o quanto você pagou, adianta o quanto sobra. E também na pessoa física, você tem que ter limite de retirada. Então você tem que definir o tamanho do seu prolabore. Ah, André, mas e o que eu faço com lucro? Opa, primeiro tenha lucro. Esse lucro vai virar uma reserva financeira. Essa reserva financeira é que você vai tomar ação, vai fazer alguma coisa com ela. Essa reserva financeira do lucro gerado dentro da empresa, você vai utilizar um pedaço para distribuição, então vai ser pedaço para você como dono, como retirada de lucro, e um outro pedaço desse lucro vai ser para a empresa crescer. E crescer com o dinheiro dessa reserva financeira. E não crescer de forma louca, muitas vezes sem dinheiro. Porque quem é o maior sócio da sua empresa? É você ou é o banco? Quem ganha mais dinheiro na sua empresa hoje? Você ganha mais dinheiro na empresa ou o banco que está tirando dinheiro de você? Quanto que você paga de juros para o banco por mês? Qual o tamanho das suas dívidas bancárias? São análises que devem ser feitas. Então você tem que tomar ação propriamente para fazer sobrar dinheiro. Essa é a grande questão. O que eu estou fazendo dentro da minha empresa para fazer sobrar dinheiro? O que você está fazendo dentro da sua empresa para fazer sobrar dinheiro? Às vezes nada. Às vezes você está lá só trabalhando igual um louco. Então muita transpiração, mas pouca ação para trazer resultado, para trazer lucro. Você tem que aumentar margens, melhorar margens, reduzir custos, reduzir despesas, não gastar dinheiro no que não precisa, rever contratos e fazer o dinheiro entrar dentro do teu caixa.
e fazer sobrar dinheiro. Isso é que vai fazer você propriamente resolver suas dívidas. Então, pensar no seu padrão de vida, pense no seu padrão de vida. Seu padrão de vida está acima da realidade seu pessoal e da sua empresa. Seu padrão de vida ele não pode se resumir a comprar um carro financiado para mostrar para os outros, ou fazer dívida para mostrar que está bem. Tenha um padrão de vida de acordo com a sua realidade. Converse com seu cônjuge, converse com a sua mulher, converse com seu marido, converse com a sua família, porque todo mundo tem que saber aí dentro dessa realidade como cada um pode se esforçar um pouquinho para melhorar essa realidade. Então, melhorar a realidade, eu estou ganhando aqui 6 mil, mas se eu desse aula à noite eu posso ganhar mais 1.500, então vai dar aula à noite. Conhecimento, pensar em algo que possa me trazer mais uma renda, mais um valor, mais uma remuneração, tudo isso é importante. O que a mulher pode ajudar, o que o marido pode ajudar, e por aí vai. Mas o importante dentro da empresa, tanto na pessoa física, é que você faça sobrar dinheiro. Então a gente tem que pensar o tempo inteiro em resultado e começar a criar essa reserva financeira. Daí o teu foco deixa de ser resolver dívidas e o teu foco começa a ser criar reserva financeira. Então isso é começar a entender de verdade o seu negócio. E entender de verdade o seu negócio é fazer gestão financeira. Entender de verdade o seu negócio e a sua vida financeira pessoal. As duas coisas estão interligadas. Você tem que melhorar a sua vida financeira pessoal para melhorar a empresa, para não tirar dela o que não deve. Você tem que melhorar a sua empresa, porque senão, se a sua empresa quebrar, tem risco do seu patrimônio ir embora. Então você tem que cuidar do dinheiro da sua empresa. Seu patrimônio corre risco. Então não seja desorganizado financeiramente, tirando da empresa qualquer dinheiro que você entenda que é bom para você. Você tem que criar um limite. Vai lá, conversa com o teu financeiro, não sei quem é o teu financeiro, você tem que ir lá e determinar um limite. O meu limite é 7 mil, meu limite é 4 mil, meu limite é 10 mil. Determine um limite de salário e você só vai tirar nesse limite. E o ideal é que você tirasse fixo numa determinada data. Então, André, eu não consigo tirar em um dia. Então, beleza, quinto dia útil é dia de pagar salário. Combina lá, no dia 10 eu vou pagar, ou eu defini que o meu salário, meu prolabore vai ser 6 mil, então no dia 10 eu vou pagar 3, no outro dia 20 eu vou pagar mais 3, paguei os 6 mil. E qualquer pagamento de qualquer coisa sua pode ser pago pela empresa? Obviamente não. Tem que ser pago pela sua conta pessoal, não ter essa mistura, pagar as contas com a mesma conta corrente. Tenha uma conta corrente específica para a pessoa física e tenha uma conta corrente específica para a pessoa jurídica. Essa mistura de dinheiro da pessoa física e jurídica mata a empresa, mata o dono e você não consegue resolver suas dívidas. Então aqui uma demonstração do fluxo de caixa. Qual é a ideia? Olha só, uma empresa tem uma receita, ela paga impostos, ela paga custo de produto, custo de serviço, ela paga despesas variáveis, por exemplo, embalagem, comissão, taxa do cartão, paga despesa fixa como aluguel, luz, água, telefone, salário de colaborador, vale transporte, INSS, férias, paga despesas comerciais, paga despesas bancárias e sobra o lucro operacional. Então é isso que eu digo que é fazer sobrar. Você tem que estar olhando o tempo inteiro se realmente está sobrando dinheiro dentro da sua empresa. Você tem que fazer que sobre. Então aqui nesse exemplo, sobrou 10 mil, 10% de lucratividade. A sua empresa tem que ser lucrativa. Daí ela está começando a criar uma reserva financeira. Ela deu lucro de 10 mil, o que eu faço com esse dinheiro? Não é dinheiro seu, esse dinheiro é da empresa. Lucro, ele é distribuído uma vez por ano, 2 vezes por ano, da soma da reserva financeira. No mês seguinte deu 3 mil de prejuízo. Se você pegar o 10 mil agora para você, quando der 3 mil de prejuízo, você vai devolver? Provavelmente não. Então você não pode tirar o lucro da empresa. Você tem que deixar na empresa
e depois, em um determinado período, verificar que reserva financeira foi criada, que lucro a empresa deu, e sim distribuir um pedaço desse lucro. Nunca o lucro todo, um percentual pré-determinado de acordo com o tamanho ali da cota social de cada sócio. Opa, um sócio que tem 50% vai ficar com essa parcela de 50% do lucro que for distribuída, não é o lucro total. Só um exemplo. Tá? Mas entenda, demonstração de fluxo de caixa. Eu não estou falando de receita de vendas, é receita do dinheiro que entrou de verdade dentro da tua empresa. Você tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes você acha que está vendendo, que o dinheiro está entrando e ele não está entrando de verdade. Outra linha aí, para me aprofundar um pouquinho, eu não quero ir muito a fundo com isso, mas eu vou mais um pontinho aí com vocês. Eu tenho que analisar se eu tenho dívidas, para quem eu estou devendo, quanto eu estou devendo e quando. Qual é a data de vencimento dessa dívida? Se ela é uma dívida atrasada, vencida, ou ela é uma dívida futura que ainda não venceu. Eu tenho que pensar se eu estou devendo para banco, para governo, para fornecedores, para salários ou pessoal, para terceiros, referente a despesas. Tudo isso eu tenho que analisar. E como é que eu pago dívidas, se eu tenho dívidas? Eu tenho que organizar minha empresa, reestruturar minha empresa, e eu não posso sair pagando. Se eu saio pagando todo mundo, eu devo 100 mil. Se eu pago todo mundo, eu não tenho estoque. Se eu pago todo mundo, eu não tenho dinheiro para comprar estoque, eu não tenho dinheiro para ter um saldo de contas a receber. Então, eu não posso pagar todo mundo. Quem que eu vou pagar? Quem que eu vou priorizar? Isso é uma análise. Qual é a outra análise? O ideal, a lógica é que eu pague só com o lucro da minha empresa. Lembra aquele 10 mil que eu disse que deu de lucro? Então, a empresa deu 10 mil de lucro. Opa, esse 10 mil de lucro que a empresa deu, eu vou pagar dívida. E eu tenho que priorizar as dívidas que eu vou pagar propriamente. Não é sair pagando, priorizar quem primeiro estrategicamente eu devo pagar. Óbvio, por exemplo, eu tenho uma dívida de pessoal, essa é a prioridade. Depois, eu tenho que olhar algum fornecedor estratégico, quem é o melhor fornecedor aí que eu devo pagar. Por último, dentro dessa linha, eu considero sempre banco. Banco, você deve pensar em uma revisional bancária, verificar se você não está pagando juros excessivos. Essa linha aí, fazer uma revisional, contestar pontos controversos aí dentro, que a gente chama de lead, dentro dos autos, porque provavelmente pode ter alguma questão ali que o banco lhe cobrou a mais. Então vale a pena muitas vezes entrar com uma revisional e verificar o quanto que o banco te cobrou. Isso também é bem importante. Eu falo isso como perito judicial, que tem essa possibilidade de realmente reduzir o valor das suas dívidas bancárias. Não é sair pagando, é analisando, renegociando e avaliando caso a caso. Mas pagar com lucro da sua atividade. Esse é o objetivo, é a forma de pagar as suas dívidas. Então, dívidas, em resumo, reestruturar para gerar caixa. Sua empresa tem que dar lucro. Fazer dar lucro realmente é organizar as suas finanças pessoais e as finanças da sua empresa. Começar a pensar em dinheiro de verdade e ser uma pessoa organizada. Isso é bem importante. E renegociar e pagar no limite do seu lucro, do seu caixa gerado. Então, assim, decisão para mudar. Por que você não muda? É muito importante a questão mudança, é isso aqui, É justo você trabalhar de 12 a 14 horas por dia, estar ansioso, preocupado, nervoso, com insônia, porque você vê que está faltando dinheiro dentro da sua empresa, porque você está com dívida, porque você está nervoso, não consegue estar bem. Você acha que isso é justo? Não, não é justo. O justo é você estar conseguindo ter uma empresa lucrativa, que dê dinheiro, que você consiga prosperar, que você consiga dar o de melhor para você, para sua família, tenha tranquilidade, consiga dar conforto para sua família, educação para os seus filhos. É isso que eu considero justo, é isso que eu espero que você realmente consiga. Tá? E esse é meu objetivo aqui do canal Resultado Azul. Então, principal decisão que você vai tomar em relação às dívidas que você tem dentro da sua empresa. Antes de tudo, e o grande começo para que você consiga ter uma empresa lucrativa e que você consiga resolver suas dívidas de verdade, a sua primeira grande ação é mentalidade em finanças, é mudar o jeito que você pensa o dinheiro, é mudar o jeito que você vai tratar do dinheiro na sua vida pessoal e na sua vida da empresa. Tá? Então, na pessoa física e na pessoa jurídica. Pensar com base nos números, aprender a fazer a sua empresa dar lucro. Esse dar lucro eu chamo de resultado azul. Eu me despeço aqui, uma boa noite e até o próximo vídeo.